Tudo bom, pessoal? Como é que está caminhando aí nosso curso? Tranquilo? A gente vai falar agora de política de comunicação. Comunicação é importantíssima, principalmente dentro da empresa. O objetivo da política de comunicação é promover a comunicação integrada entre a empresa com seus públicos de relacionamento de uma forma alinhada, coordenada, sinérgica, tendo como base as diretrizes desse planejamento estratégico, visando ampliar a percepção da marca e a reprodução corporativa. Então, tendo como valores a ética, o comportamento e respeito ao ser humano, lembrando sempre da dignidade do ser humano, que é a base dos direitos humanos, a valorização e motivação das equipes de trabalho, promoção da equidade de gênero, ou seja, homens e mulheres, respeitando essa diversidade, transparência assegurada a todos os públicos, o fortalecimento da cultura empresarial, capacitação, criatividade, inovação tecnológica, a eficiência e a eficácia administrativa e a conformidade legal, sempre atendendo o princípio da legalidade. Não é porque sua empresa não faz parte da administração pública que ela pode deixar de lado o princípio da legalidade. Não pode. Tá certo? E as diretrizes, elas apontam os caminhos que devem orientar esses procedimentos de comunicação, em conformidade com os objetivos estratégicos da nossa empresa X, evitando assim a duplicidade de esforços, bem como o desperdício de recurso, consolidando-se a missão e os valores presentes, a missão e os valores perante os diversos públicos. A credibilidade, o que é essa credibilidade? É desenvolver ações de comunicação que venham a preservar e garantir a credibilidade da sua empresa. Frente a quem? Ao seu público. A otimização, identificação, campanha que possa ser vinculada conjuntamente, otimizando esse esforço e os recursos para ter uma maior amplitude, gastando menos, né? De acordo com o princípio da economicidade. A democratização, que é fomentar essas estratégias e as ações de comunicação que estejam integradas com todos os campos de conhecimento, o acesso à informação, a regionalização, que é oferecer essa estrutura e recursos humanos para fortalecer o papel estratégico das unidades dentro dessa rede nacional de disseminação como um canal de divulgação das informações. Então, precisa planejar, precisa registrar por meio de plano de ação os procedimentos, as atividades de sustentação, esse processo de comunicação, certo? Então, esse processo de informação, você deixar aberto ao público, você informar aos seus funcionários, aos seus empregados internos e externos é importante. É importante também, pessoal, o monitoramento. Você tem que desenvolver os indicadores de comunicação, relatório de desempenho, fazer avaliação de procedimento, as atividades, se elas realmente estão, tendo esse retorno propício ao crescimento da empresa. A comunicação da empresa, ela é formada por procedimentos listados que a gente vai falar agora. Tranquilo? E aí eles vão estar se referindo a esse fluxo de trabalho. Esse termo correto seria procedimento e não processo. Por quê? Porque o processo, ele precisa de um contraditório e uma ampla defesa. E o procedimento, que é uma sequência de atos, é uma sequência de informações. Então, para você entender melhor, como você já está, pisando aí no mundo jurídico, esse nosso procedimento, a ideia que eu lhe dou para você fixar a ideia é de que, por exemplo, o inquérito policial. O inquérito policial, ele é um procedimento, ele não é um processo. Porque eu não tenho um contraditório. No divórcio, o divórcio ele é um processo. Por quê? Porque eu tenho um contraditório e eu tenho uma ampla defesa. O que é essa ampla defesa? É uma forma ampla de eu apresentar provas, testemunha, documento, perícia, entre outros. Tranquilo? E aí vamos voltar aqui à nossa linha de raciocínio, tá ok? Pra gente não se perder. E os procedimentos que a gente vai adotar na empresa, quais são? Gestão de comunicação, gestão de conteúdo, comunicação interna, relação com a imprensa,
comunicação institucional, comunicação com a comunidade. E esses procedimentos gerais, existe uma diferença entre o comportamento da direção e o comportamento gerencial, certo? Existe essa diferença. O comportamento da área de comunicação é esse comportamento da direção. Ele vem para quê? Para garantir a implantação, a manutenção, a ampliação e a agilidade desses fluxos de comunicação entre a instituição, os colaboradores e a sociedade. O comportamento gerencial, que são esses gestores, os mais diversos níveis, eles vão responder pela qualidade e intensidade dos fluxos de comunicação nessa instituição. Devem, portanto, participar ativamente da política de comunicação integrada. Por fim, para a gente fechar aqui a nossa ideia, o comportamento da área de comunicação. Então, atuar como coordenador ou gestor de implementação e a manutenção dessa política. Eu preciso sempre trabalhar com você a ideia da transparência, porque quanto mais transparente for a minha empresa, melhor será a visão de fora. Por quê? Porque as pessoas vão ver com bons olhos. Se eu estou sendo transparente, eu não estou sonegando, eu não estou agindo, indo contra a legalidade, não estou fazendo nenhum ato ilegal porque eu sou transparente. Eu garanto a fidelização dos fornecedores e clientes. Eu cresço como empresa e eu cresço dentro da comunidade. Eu cresço dentro da sociedade. Eu sirvo de exemplo a outras empresas. Tranquilo? Então, não tenham medo da concorrência. Seja um exemplo. Faça da sua empresa, do seu empreendimento, do seu escritório, do seu consultório, um norte para os outros. Seja você a ideia daquilo que os outros querem fazer. Tranquilo? Pessoal, a gente fica por aqui, tá certo? A gente traz algumas informações que eu preciso que você reflita, que você olhe o seu e-book, dê uma estudada mais aprofundada pra gente conversar a aula que vem. Tranquilo assim? Combinado? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Um forte abraço para você!